Gado tá começando a se irritar com o Bolsonaro. Eu falei aqui faz 2, 3 dias de que eles já estavam atacando o Bolsonaro, chamando o presidente de covarde, de outros nomes, e hoje, de novo, o Bolsonaro passou dos limites. O Bolsonaro ele indicou um ministro da Educação que o currículo dele é uma fraude. O ministro da Educação falou que tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí primeiro a Universidade de Rosário, na Argentina, falou que não, ele não tem doutorado lá. Ele só concluiu os créditos, quer dizer, ele foi nas aulas, mas ele não defendeu tese, ele não se formou lá. Aí, se não tem doutorado, não pode ter pós-doutorado. Mas, de qualquer maneira, a universidade na Alemanha, onde ele disse que fez pós-doutorado, falou que ele não tem pós-doutorado lá. E, para piorar, descobriram 4 trechos plagiados na tese de mestrado dele. Então, todo o currículo dele que ele tinha é uma fraude. E aí, o que acontece? A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, vai investigar o currículo do ministro. Só que tem uma coisa, a ABIN é um dos trabalhos da ABIN investigar o currículo, investigar o passado de qualquer pessoa que seja indicada para um ministério no governo. E os bolsonaristas estão irritadíssimos com a ABIN e com o general Heleno por ter deixado passar um ministro que mentiu tanto no currículo. Há outros ministros do governo Bolsonaro que também mentiram no currículo. O ministro Salles, ele falou que tinha feito uma pós-graduação em Yale, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Mentira, não fez. A Damares, ela se apresentou como mestre em Direito da Família e em outras coisas. E mentira, ela nunca fez mestrado, nunca. Quando descobriram, ela falou que era um mestrado bíblico, olha só. O Weintraub também, o Weintraub ele cometeu autoplágio, que é quando ele escreveu um artigo numa revista científica, ele plagiou o próprio artigo e escreveu em outra com outro título para inflar a obra dele. Ele também tinha outros erros no currículo. O ministro da Educação antes do Weintraub, que era o Vélez, ele tinha 22 erros no currículo. Esse é o tamanho do erro do currículo dele. Só que tem uma coisa, esses todos que eu falei eram brancos. O ministro da Educação não é, ele é negro. E por isso a posse dele já foi cancelada. Os outros todos assumiram, não teve problema nenhum. Mas esse ministro não, ele não é branco, então a posse dele já foi cancelada, os militares retiraram apoio a ele, lembre-se, ele foi indicado com o apoio dos militares. E o gado tá irritadíssimo com os militares e com Jair Bolsonaro. Eu vou falar por quê e mais sobre essa crise. O Bolsonaro tá numa sinuca de bico com os apoiadores dele. Eu vou falar por quê, mas antes, você quer ajudar a dar um empurrão final no desgoverno? É um segundinho. Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque o desgoverno continua mentindo. Apesar de tudo que está acontecendo, eles continuam tentando mentir. Ontem tinha uma hashtag chamada #GoBolsonaroMundial. Essa hashtag teve mais de 30 mil publicações de robôs no Twitter, porque o Bolsonaro continua mentindo, ele tenta inflar um apoio que na verdade ele não tem. E pra gente quebrar isso no meio, essas mentiras, e levar a verdade para mais gente, você se inscreve no canal 1 segundo e o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo tá bombando, porque você em 3 minutos e 21 segundos já se inscreveu no canal, uma inscrição rápida, e o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube e sugerir esse vídeo em vídeos sugeridos para mais gente. Fica do lado direito da plataforma. E aí o que acontece? Quando isso acontece, mais gente entra no canal, mais gente se inscreve e mais gente vai virando uma bola de neve, mais gente vai ter acesso à verdade. A gente quebra no meio as mentiras do bolsonarismo. Então, um segundinho de graça. Clica e se inscreve e chama mais gente também para se inscrever e fazer oposição. Agora, vamos falar sobre isso. Olha só, o gado vai no Twitter, põe na busca ABIN. ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, que está sob o comando do general Heleno. Aí o que acontece? E quem comanda mesmo a ABIN é o general Heleno, mas também é o Ramagem, aquele que o Bolsonaro queria colocar na Polícia Federal, lembra? Lá atrás, lá em abril, quando o Sérgio Moro foi demitido. Lembra do Ramagem? Pois bem, eles comandam a ABIN. A ABIN não fez o trabalho que deveria ter feito e o currículo do ministro é uma fraude, é uma vergonha sem fim o que está acontecendo agora, porque os outros ministros mentiram, mas todo o currículo dele praticamente é uma fraude. E aí a coisa tá ficando feia, os bolsominions estão atacando. Olha só, tem 2 alas de apoiadores do Bolsonaro. Alguns que gostam de militares e outros que estão na ala ideológica, chamada ala ideológica, que são olavistas. Os dois são igualmente manipulados pelo gabinete do ódio. São fascistas de maneiras diferentes.
Pois bem, os olavistas estão atacando os militares e os próprios bolsominions estão brigando, o gado está brigando entre si. Os olavistas estão atacando os militares e estão tentando passar pano para o Bolsonaro e falar: a culpa não é tanto do Bolsonaro. Mas alguns deles são mais reacionários e eles estão contra o Bolsonaro, falando que o Bolsonaro é covarde, porque o Bolsonaro escuta demais os militares. O argumento principal deles é: o Bolsonaro está passando vergonha no Ministério da Saúde com um militar lá e agora deixou os militares fizerem ele passar outra vergonha, indicando um ministro que mente no currículo e a ABIN não checando o currículo dele. Engraçado, o fato da ABIN não ter checado o currículo dos outros ministros não foi problema nenhum para esses olavistas. Desse ministro agora é. O pessoal da ala militar que apoia o Bolsonaro, eles não gostam da ala olavista. O Olavo de Carvalho está sempre falando para o gado dele, que é parte do gado bolsonarista, falando que militares são comunistas, que os militares estão contra o Bolsonaro, que os militares são covardes, que estão infiltrados no governo. É uma paranoia completamente maluca do Olavo de Carvalho. Mas, o que acontece? Os militares se ofendem, e os militares não gostam. O pessoal que está com o Bolsonaro porque quer intervenção militar, porque quer que os militares fiquem com o Bolsonaro, eles não gostam do pessoal da ala ideológica, chama esse pessoal de burros, de terraplanistas. Aí fala, são burros, mano. Gente burra. Em pleno 2020 o cara acha que a Terra é plana, ó. 2020, pô, se o cara falasse isso 300 anos atrás já era assim, pô, meu. Mas 2020, pois bem, o que acontece? Eles estão brigando entre si e isso sempre respinga no Bolsonaro, porque o Bolsonaro está no meio. Os olavistas cobram do Bolsonaro que ele pare de escutar os militares, porque agora que ficou claro que o Bolsonaro não tem o poder das Forças Armadas, eles querem que o Bolsonaro tenha coragem de fazer o que prometeu. Quando o Bolsonaro falou 3 semanas atrás, acabou, pô, quer dizer, que ele ia aparelhar a Polícia Federal, que ele ia prender os inimigos, que as investigações contra os bolsonaristas não iam prosperar, aquilo não aconteceu. E por isso muitos estão chamando o Bolsonaro de covarde. Para piorar, o Olavo de Carvalho fala para essa galera, ele faz uma lavagem cerebral neles muito bem. Parte do gabinete do ódio é olavista e ajuda a disseminar isso. O quê? Que os militares estão infiltrados, que eles são comunistas infiltrados no governo. Esse é o tamanho da paranoia. É difícil de acreditar, mas esse é o tamanho da paranoia deles. Aí, o que acontece? Eles começam a atacar e nesse fogo cruzado o Bolsonaro está no meio, porque não está chegando numa encruzilhada em que não importa o que o Bolsonaro faça, ele vai perder apoio de uma ala ou de outra. Ele vai ter que escolher se ele fica com essa ala ou com essa outra. Só que enquanto isso acontece, que os militares e os olavistas estão, os apoiadores dos militares e os olavistas estão em fogo cruzado e durante esse fogo cruzado também atacando o Jair Bolsonaro, uns passando pano e outros atacando, o que acontece? O Centrão está cada vez mais querendo cargos. E com a prisão do Queiroz, o preço aumentou. O Bolsonaro já deu mais de 80 bilhões em verbas para o Centrão controlar. Quer dizer, 80 bilhões, quando eu digo, é o seguinte: só no FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem uma verba de 50 bilhões por ano e tá com o Centrão. Aí o Banco do Nordeste, o Bolsonaro dá para outro corrupto do Centrão, também é uma verba bilionária. Aí alguma estatal, algum órgão, ele vai dando os cargos para esse pessoal administrar muito dinheiro público para eles roubarem, então saqueando mesmo. Só que esse era o preço até a prisão do Queiroz. Chegou a prisão do Queiroz, o preço aumentou. Pera aí, Bolsonaro, para ficar do seu lado já era tóxico, já era caro. Agora, para ficar do seu lado com a prisão do Queiroz e com o que está acontecendo no entorno do Flávio Bolsonaro, é mais caro, porque você é mais tóxico agora, Bolsonaro. Esse é o problema. E a partir do momento que as investigações do STF e da Procuradoria-Geral da República vão avançando, vai ficando mais caro para o Bolsonaro pagar. E ele não tem esse cacife todo. Por que o Bolsonaro não tem cacife? Porque acabaram as nomeações. O Bolsonaro nomeou gente onde dava para nomear, ele nomeou, agora não tem mais. Só se ele começar a demitir ministro para colocar gente do Centrão. Por exemplo, ele adiou a posse do ministro Decotelli, o ministro da Educação, e a chance dele colocar, ele pode tirar e falar: não, você não vai mais ser ministro, vou colocar alguém do Centrão ali. Aí ele vai ter mais cargos para distribuir. Mas os cargos de segundo e terceiro escalão de todos os ministérios, de vários órgãos governamentais, de estatais, já estão ocupados. Esse é o problema, ele já colocou gente do Centrão ali. O Bolsonaro demitiu centenas de militares nas últimas 2 semanas. E o pessoal dos militares começa a apoiar o Bolsonaro cada vez menos. Então, ele se queima com um lado, ele se queima com o outro, apesar de que o lado olavista, eles fazem mais vista grossa a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, mas até certo ponto. O Bolsonaro se queima com os dois lados de apoiadores dele e ele começa a dar mais cargo para o Centrão.
Só que ele não tem mais cacife para distribuir tanto cargo. E o preço vai começar a aumentar. Anota isso. O preço que o Centrão está cobrando vai começar a aumentar. Por quê? O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu hoje. Olha só, eu estou falando isso aqui desde que saiu a decisão na semana passada. Eles vão recorrer, vai cair no STF. Ok, eu, Thiago, achei que ia demorar 3 semanas. Lembra? Eu falei aqui, daqui 3 semanas. Mas não demorou 1 semana, já recorreram. Já tem o relator, tem um outro pedido da Rede, o partido da Marina Silva, fez um pedido no STF para que volte para a primeira instância. Então tem 2 pedidos, um do Ministério Público e um da Rede. O da Rede, Sustentabilidade, o relator é o Celso de Mello. É o mesmo Celso de Mello que mandou uma mensagem para os amigos dele no WhatsApp, uma mensagem privada que depois vazou, em que ele comparava o Bolsonaro ao Hitler. É ele quem vai decidir se o caso do Flávio volta para a primeira instância. Mas o do Ministério Público provavelmente cai nas mãos de Gilmar Mendes. E talvez os 2 fiquem na mão do Gilmar Mendes, porque ele é relator, geralmente, desse caso da rachadinha no STF. Os ministros vão decidir quem vai ser. Uma decisão ou outra, não importa. Nos próximos dias, e eu falei que ia demorar 3 semanas, eu fui bem realista, mas as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que eu mesmo posso prever. Então, para quem fala, Thiago, eu sou otimista demais, otimista seria eu se eu tivesse dito, a decisão vai ser revertida em menos de 1 semana, como o que está acontecendo. O STF vai decidir, vai voltar para a primeira instância. O juiz da primeira instância vai ter respaldo para pedir o que ele quiser contra o Flávio, inclusive a prisão dele, e ninguém vai poder falar que não vai mais ter argumento, porque o STF lá em cima já decidiu que é esse o juiz, é a primeira instância. Então, a situação do Bolsonaro vai ficar pior, porque com o filho dele correndo risco de prisão e o Ministério Público vai apresentar denúncia, só está esperando a decisão do STF para apresentar denúncia contra o Flávio, contra o Queiroz, contra a mulher do Queiroz, contra todo mundo que cometeu crime nesse caso da rachadinha. São centenas de pessoas. O que acontece? O preço que o Centrão vai cobrar é mais alto e mais alto e mais alto. Esses olavistas que já estão xingando o Bolsonaro de covarde vão começar a xingar o Bolsonaro de covarde em dobro, em triplo. O pessoal que gosta dos militares está vendo que o Bolsonaro está demitindo os militares e por um tempo, é uma coisa da mente humana, quando você tem uma crença muito forte, tem estudos que mostram que se alguém atacar a sua crença, você sente a mesma dor, o seu cérebro ativa as mesmas partes de dor e de resistência de que se alguém estivesse te batendo. É a mesma coisa para você. Os bolsonaristas têm uma crença muito forte no Bolsonaro. Isso foi plantado neles por muito tempo e eles são bombardeados todos os dias com fake news e com tudo mais. Por isso que eu falo para se inscrever no canal aqui, para a gente quebrar isso no meio. Aí o que acontece? Esse pessoal está sendo confrontado agora dia após dia com fatos. Qual é o fato? O fato é que o Bolsonaro não é isso tudo que você pensava que era. Um lado está sendo confrontado todos os dias com o fato de que o Bolsonaro não fez o que prometeu e estão chamando já o Bolsonaro de covarde, mas ainda o apoiam. E isso é um processo que pode levar semanas, talvez meses. Algumas pessoas simplesmente rejeitam o processo e falam, não, eu vou me enganar, eu vou acreditar naquilo que é a minha crença, vamos se agarrar à crença com tudo. Mas outras vão mudando pouco a pouco. E o pessoal que apoia os militares já está começando a ver, tá demitindo o militar para colocar corrupto do Centrão. Agora, os outros apoiadores do Bolsonaro estão agredindo os militares. O Olavo está agredindo os militares. O Bolsonaro não defende. O Bolsonaro não está defendendo, pelo contrário, ele está demitindo. O Bolsonaro está se minando dos dois lados. A base de apoio do Bolsonaro está rachando. Aí você fala, Thiago, mas isso não é suficiente. Realmente, talvez não seja suficiente. Mas quer saber qual é o X da questão? O Alexandre de Moraes está desbaratinando e desmontando o gabinete do ódio, que é quem joga fake news para todo esse povo 24 horas por dia, todos os dias. Sem o gabinete do ódio, e o gabinete do ódio já perdeu força, muita força. Não é que ontem foram 30 mil tweets e robôs. Geralmente o Bolsonaro tinha 300, 400 mil tweets. Ontem foi 10 vezes menos. Mas o que acontece é, o gabinete do ódio já está perdendo força na produção de memes, na distribuição disso tudo. O Bolsonaro esse pessoal, o processo desse pessoal abrir os olhos contra o Bolsonaro, e eu nem digo que eles vão abrir e ter a mesma opinião que eu tenho ou que você tem sobre o Bolsonaro, que é um assassino, genocida, isso e aquilo, não. Só para eles simplesmente falarem, esse cara é um covardão, ele não é o que eu queria, eu quero outro tipo de gente. Para eles pararem de apoiar o Bolsonaro, esse processo se acelera muito mais rápido sem o gabinete do ódio, porque o gabinete do ódio ainda continua martelando. Então, por mais que os fatos venham para eles, tem o gabinete do ódio martelando na cabeça deles. Todo dia eles entram no WhatsApp, eles entram no Instagram, no Twitter, no Facebook, até no TikTok, no YouTube também. Eles entram e eles
se deparam com mentiras e com mais tentativa de manipulação e doutrinação bolsonarista. Isso diminuindo mais e mais e mais e mais e mais. O que acontece, eles vão se deparar mais com fatos, menos com mentiras, e eles começam a ver, pô, peraí, Bolsonaro realmente... Um lado vai falar, o Bolsonaro realmente é o covardão, não é o Bolsonaro que eu quero outro fascista, e até eles acharem outro fascista, o gado se dispersa. E aí, que é muito importante, até o livro Arte da Guerra ensina, para você ganhar do inimigo é dividir para conquistar. Quando o gado se dispersar e estiver dividido, a chance deles acabarem é muito, mas muito maior, eles vão estar muito mais frágeis. E o lado que queria intervenção militar e outra coisa também, eles vão achar outro fascista de estimação. E aí, a chance deles começarem a brigar entre si é muito grande, que é só gente desmiolada. Então, já estão brigando entre si, mas a chance dessas brigas começarem a ficar mais e mais e mais é muito grande. E você quer ajudar nisso tudo? Já falei, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos levar a verdade para mais gente, porque senão esse governo continua passando dos limites e para cair a gente tem que dar um empurrão final, depende de nós. Um segundinho, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos para cima deles. Falou!